Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Atos dos Apóstolos 2, 42 a 47. Irmãos, eu quero primeiro contar à igreja uma bênção. O reverendo Evandro está em casa, está razoavelmente bem, haja vista o que ele passou de 41 dias de internação, mas ainda está muito frágil, precisa recuperar peso, e a gente pede que os irmãos nessa semana não visitem. É um período em que o tempo está virando, muitos já estão gripados e tem gente que espirra em cima da pessoa doente, então vamos evitar isso essa semana, mas vamos continuar orando por ele, para que Deus dê restauração plena. Ele queria até vir à igreja hoje, mas eu recomendei que não viesse, só quando ele recuperar peso, estiver com a imunidade bem fortalecida para estar conosco. Mas algo que traz alegria e sinal de que Deus tem tido misericórdia de nós, atentado para as nossas orações. Então, motivo de gratidão. Outro é um motivo de intercessão, dois na verdade. Os sogros do presbítero Marcos Kleber, os pais da Graciele, sofreram um acidente, estão morando em Caldas Novas, estavam chegando em Brasília ontem, e sempre na chegada, às vezes as pessoas dão aquela relaxada, ele dormiu ao volante, sofreram um acidente de carro, e graças a Deus não foi nada grave, mas carecem de cuidados. Vamos interceder a favor, dos sogros do presbítero Marcos, os pais da nossa irmã Graciele, a presidente da SAF. E também vamos orar a favor da Rebeca, que está internada, com pneumonia. Rebeca, esposa do Tiago está ali, né? Está no Anchieta, então vamos interceder pela saúde dela nesse instante, para que Deus dê a ela plena recuperação. Nós procederemos à leitura em Atos capítulo 2, 42 a 47, nós vamos dedicar alguns instantes para orações silenciosas de gratidão e intercessão, depois eu vou orar audivelmente por esses pedidos, e já pedindo a bênção de Deus na mensagem que nos será ministrada essa noite. Atos 2, 42 adiante nos diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar. Santíssimo e amado Deus, nós te louvamos por estarmos aqui ajuntados em teu nome, neste culto de louvor e celebração a ti, proclamando a tua grandeza, as tuas virtudes, as tuas maravilhas que tens realizado para com o teu povo ao longo dos séculos. Nós queremos, ó Deus, agradecer-te pela recuperação na saúde do nosso irmão, o reverendo Evandro. O Senhor tem sido misericordioso, bondoso, a tua graça foi abundante e ele encontra-se em casa em recuperação. Conceda-lhe, ó Deus, plena recuperação física, fortaleça o organismo do teu filho. Ó Pai amado, nós queremos também interceder a favor dos sogros do presbítero Marcos, que sofreram esse acidente, que a tua graça benfazeja continue, ó Deus, preenchendo a vida deles. Receberam os cuidados necessários e que a recuperação deles também seja plena, ó Pai. Oramos pela nossa irmã Rebeca, que encontra-se internada, que a tua misericórdia também possa alcançar, a tua bondade alcançá-la essa noite e trazer plena recuperação à tua filha. E nesse instante em que lemos a tua palavra, e a tua palavra já falou aos nossos corações, somente a leitura dela já fala aos nossos corações. Suplicamos, ó Deus, que as considerações que aqui serão feitas à luz desse texto
possam produzir edificação ao teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O livro de Atos dos Apóstolos narra 30 anos da igreja após a ascensão de Cristo Jesus. 3 décadas de história. 3 décadas de intenso trabalho da plantação da igreja, da consolidação da igreja cristã, nesse tempo em que Cristo já havia padecido, morrido, ressuscitado e ascendido aos céus. Ficou a igreja. 30 anos dessa trajetória. E conforme Warren Wiersbe, um comentarista bíblico norte-americano do século passado, a igreja de Jerusalém conjugava doutrina e vida. Era uma igreja que conhecia a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo vivia essa palavra. Conjugava credo e conduta, palavra e poder, eles tinham poder na palavra. Eu tenho lido Atos dos Apóstolos e eu penso que para um cristão sincero, é impossível ler Atos dos Apóstolos sem ir às lágrimas. É impossível ler Atos dos Apóstolos e não fazer uma comparação com o tipo de cristianismo que temos vivido em nossos dias. É impossível ler Atos dos Apóstolos e ver que Estevão, o primeiro diácono, quando foi ser executado, estava diante dos seus detratores, dos seus acusadores. A Bíblia diz que o rosto de Estevão era como se fosse de um anjo, era angelical, diante dos seus opositores. E Atos dos Apóstolos narra a trajetória dessa igreja, uma igreja que tinha qualidade e quantidade. Uma igreja que começa com 120 pessoas, e no primeiro sermão de um dos maiores pregadores da história da igreja, o apóstolo Pedro, ela salta para 3.000, quase 5.000 pessoas. Vejam, e nessa noite, irmãos, nós vamos ver, à luz do texto que lemos, algumas virtudes de uma igreja cheia da vida de Cristo. Algumas virtudes de uma igreja cheia da vida de Cristo. A primeira virtude é a centralidade e primazia das Escrituras. A centralidade e primazia da Bíblia. Ao longo da história da igreja, houveram muitas distorções da verdade. E a verdade sempre está em jogo. As heresias da Idade Média apregoavam uma ortodoxia sem piedade. Apenas teoria, sem vida prática. O pietismo na Inglaterra do século XVIII era uma piedade sem ortodoxia, ou sem ortodoxia, apenas a prática. Não importa muito o que a Bíblia diz, não importa muito a teoria, o que importa é ter uma vida cristã. O movimento liberal, que é um movimento que devastou a igreja, as igrejas da Europa, o cristianismo nasceu na Europa. Quem vai à Europa hoje, tem países que as pessoas sequer ouviram falar do cristianismo, ou o cristianismo é algo que não tem valor, perdeu força, perdeu influência. Porque o liberalismo teológico pregou a razão acima da revelação. E nós sabemos que há certas questões relacionadas a Deus que não se explicam com a razão. Elas carecem de fé. Nós precisamos de crença. O movimento neopentecostal, que eu categorizei como lixo espacial, eu acho que não tem outra forma de qualificar o movimento neopentecostal que devasta a América do Sul dos nossos dias. O lixo espacial tem um elemento que está circundando a Terra. Tem muitos elementos que estão na órbita da Terra denominados lixo espacial. E tem um, especificamente, que eles não sabem onde e quando irá cair. Mas ele vai cair. A maioria do planeta Terra, que é o planeta Água, é constituído de água. Então muitos caem no mar, então não tem muitos danos. Mas existem algumas probabilidades de cair em terra. E de devastar alguns países. E o movimento neopentecostal para mim é como se fosse lixo espacial. Não serve para nada, absolutamente nada. Esse movimento coloca a experiência acima da revelação. É aquilo que dá certo. Se o sal grosso dentro de casa me fizer prosperar, eu vou usar o sal grosso.
Se a rosa ungida colocada na porta guardar a minha casa, eu vou colocar a rosa ungida. Se a Bíblia aberta no Salmo 91 expulsa os maus fluidos, eu vou deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, mesmo que eu nunca leia. É o que dá certo. É a experiência acima da revelação. Meus irmãos, a igreja de Jerusalém nasceu por causa da pregação fiel das Escrituras Sagradas. Este era o fundamento da igreja. O texto que lemos nos fala no versículo 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Este era o fundamento. A doutrina dos apóstolos é todo o ensino pregado naqueles dias e preservado nas páginas do Novo Testamento. É tudo aquilo que os apóstolos aprenderam aos pés de Cristo e que transmitiram à igreja. Não era algo deles, mas eles eram apenas transmissores dessa verdade que liberta. A igreja primitiva aprendia. A verdade, meus irmãos, é para ser assimilada por meio do intelecto. E essa verdade deve descer para o coração e se transformar em atitudes práticas. É assim que funciona o cristianismo. A fé não é um salto no escuro, como dizia Soren Kierkegaard. A fé, na verdade, pressupõe ouvir. E ouvir a palavra de Deus é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. O Espírito Santo conduz o povo de Deus a submeter-se à sua palavra. O povo de Deus não vai se submeter às ideias de um líder carismático. O povo de Deus não vai se submeter a ideologias, por mais atraentes que elas sejam. Mas o povo de Deus vai se submeter irrestritamente à palavra do Senhor. Na igreja, a palavra de Deus tem a última sentença. Podemos ter um debate, uma discussão, mas o que a Bíblia diz é o que deve prevalecer sobre as nossas opiniões. Um frequentador de igreja reclamou que não faz sentido ir à igreja todos os domingos. E ele disse o seguinte: eu tenho ido à igreja por 30 anos. E durante esse tempo eu ouvi uns 3.000 sermões. 3.000. E um homem sábio, porque aquele homem já se achava muito cheio da palavra, respondeu o seguinte: estou casado já há mais de 30 anos. Durante este tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 32.000 refeições. Mas por minha vida, eu não consigo me lembrar do cardápio de nenhuma destas. Eu não consigo lembrar. 32.000 refeições. Mas de uma coisa eu sei: todas elas me nutriram e me deram a força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se não fossem essas refeições, ai de mim! Se minha esposa não tivesse me dado essas refeições, eu estaria fisicamente morto. Se deixarmos de ouvir a palavra e de sermos nutridos pela palavra, nós vamos morrer espiritualmente. E daí aquele sábio disse: se você não tivesse ido à igreja para alimentar sua fome espiritual, hoje você estaria espiritualmente morto. Meus irmãos, se uma pessoa permanecer 15 anos frequentando apenas os cultos dominicais, ao longo desses 15 anos, ela terá ouvido cerca de 780 sermões. É muita coisa, né? Uma maratona de 550 horas de sermões. Ali, sem parar. Se esse indivíduo praticar 50%, só a metade do que ele ouviu, a vida dele vai ser outra. É outra vida. É outra dinâmica. A igreja de Jerusalém perseverava unânime na doutrina dos apóstolos. Uma outra virtude de uma igreja saudável, de uma igreja cheia da vida de Cristo, além da primazia da palavra, é uma jornada perseverante em oração. Versículo 42 fala que eles perseveraram na comunhão, que eu vou falar daqui a pouco, no partir do pão, que é a ceia, e nas orações.
A igreja de Jerusalém não possuía apenas a melhor teologia de todos os tempos, mas era uma igreja que possuía uma vida de oração. Era uma igreja que dependia muito mais de Deus do que dos seus próprios recursos. É o que fala Atos 1,14 e Atos 3,1. Os líderes da igreja oravam às 15 horas, eles tinham uma jornada, uma rotina de oração, todos os dias, às 15 horas no templo. Na verdade, o judeu orava de manhã, às 15 horas e às 18 horas, 3 vezes ao dia, dedicados à oração. A igreja, sob perseguição, orava. E teve um momento que ela orou, e ao terminar de orar, o lugar tremeu. E os líderes que estavam presos foram libertos. A liderança entendeu que a sua maior prioridade é a oração e a palavra. É o que fala Atos, capítulo 6, versículo 4. A maior prioridade da liderança de uma igreja é a palavra e a oração. A igreja de Antioquia orou, lá em Atos 13, e Deus abriu as portas àquela igreja para as missões mundiais ou transculturais, produto de oração. Paulo, quando estava na praia se despedindo dos presbíteros em Éfeso, prestes a embarcar, os chamou e orou com eles. A oração é algo que faz parte da vida. É bem verdade que nós não vamos orar como as igrejas na Coreia do Sul. Talvez isso aconteça, mas é muito difícil no nosso país. O brasileiro tem uma certa preguiça. Os sul-coreanos são muito dedicados ao trabalho, nós sabemos disso. E eles chegaram à conclusão de que eles tinham que se dedicar mais a Deus. 10, 12 horas trabalhando e pouco tempo de oração. E eles implantaram nas igrejas, inclusive a igreja presbiteriana maior que existe no mundo está na Coreia do Sul. Eles fizeram um compromisso com Deus, de que antes de todas as suas atividades, eles iriam à igreja, e eles vão para a igreja entre 3 e 4 da manhã. Dobram o joelho, não tem cântico, não tem mensagem, não tem nada. Nada. Dobram o joelho e oram, até 6 horas da manhã. É o momento que eles saem e vão para o trabalho. E os irmãos pensam que é uma oração, uma reunião de orações como a nossa? Não é mesmo. É um dos momentos mais concorridos da igreja. A igreja está lotada de gente ajoelhada orando. Meus irmãos, eu sei que isso, na nossa igreja, talvez não seja praticável. Mas a nossa reunião de orações é um reflexo do tanto que estamos interessados na oração. É um reflexo. Nós temos uma reunião semanal, 25 minutos de oração, e temos 15% da igreja aqui nas quartas-feiras. E deveria ser a reunião mais concorrida da igreja. Vejam que o texto nos fala que eles perseveravam na oração. Orar é difícil. Perseverar em oração é mais complicado ainda. E de acordo com o reverendo Paul Washer, eu estava ouvindo ele esses dias, um pastor estadunidense dos nossos dias, um João Calvino dos nossos dias, uma voz profética dos nossos dias. Ele esteve fazendo estudos sobre os puritanos ingleses do século XVII, sobre os despertamentos na Europa do século XVI, no período da Reforma, o que se seguiu após a Reforma Protestante, tanto na ala ortodoxa, como numa ala mais aberta, e ele percebeu que existia algo em comum nesses movimentos de avivamentos, tanto no meio conservador, como no norte da América, na Nova Inglaterra, do século XVIII, século XIX, e nós somos produtos dessa missão do norte da América. O que há de comum nos reavivamentos ou nos avivamentos, nas revitalizações de igrejas? Retorno às Escrituras e oração. Só isso, irmãos, mais nada. Não precisa de movimento nenhum, não precisa de G12, de G5, de nada disso. Não precisa de grupo familiar, não precisa de reuniões portentosas, não precisa de equipe de cântico, assim, com aquele porte emocional, não precisa de nada disso. Só precisa de retorno à Bíblia, fome pela palavra e oração.
É isso que ele viu em comum nesses movimentos. A terceira virtude de uma igreja cheia da vida de Cristo é o investimento na comunhão. Versículo 42 fala sobre isso, que eles perseveravam na comunhão. Versículos 44 a 46 diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Quero destacar isso aqui. Alegria e simplicidade. Alegria e simplicidade na comunhão. Veja que na igreja de Deus, aqueles irmãos se amavam intensa e profundamente. Na igreja cristã em Jerusalém, os irmãos apreciavam, gostavam de estar juntos, ao ponto de compartilharem bens e haveres. Havia um só coração. Eu lia hoje pela manhã na minha devocional, que na sequência desse texto, num dos resumos do Dr. Lucas sobre a igreja, o Dr. Lucas diz que havia um só coração, uma só alma. Eles estavam tão unidos a esse ponto, eram sensíveis a ajudar os necessitados. Uma comunhão centralizada na adoração a Deus. Não era um clube social como o Lions Club e tantos outros clubes que nós temos aqui no Distrito Federal. Não era algo do trabalho, com os colegas, um momento de descontração, do condomínio, da vizinhança. A comunhão cristã está muito acima disso, muito além disso. Muito além, meus irmãos. Uma comunhão centralizada em Deus, na adoração. A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Na igreja, há amigos mais chegados do que irmãos de sangue. Segundo o reverendo John Stott, um destacado e brilhante pastor e escritor inglês do século passado, ele fez uma leitura da nossa sociedade atual e ele destacou 3 carências do homem moderno. 3 carências que todo ser humano grita e chega um momento que entra em parafuso. E muitos vão parar no psicanalista, no psiquiatra, no psicólogo, porque estão em parafuso, estão em crise em relação a essas questões. John Stott observou o seguinte, que a primeira carência que o homem tem é a carência de significado. O que crer? No que acreditar? No que eu vou me apegar? E eu penso, irmãos, que nos nossos dias nós estamos expostos a tantos credos, há tantas religiões, há tantas ideologias, tantas versões da verdade. Discutíamos no nosso curso de formação para professores da escola dominical sobre o petismo e algo que estão querendo lançar o lulismo como o lenismo. As pessoas fazem disso uma religião, porque há uma carência do que crer. No que eu vou crer? E quando surgem essas figuras, as pessoas se apegam com unhas e dentes e não olham para a verdade, para os fatos. As pessoas ficam estonteadas com tantas informações. Quando eu olho para o Google e paro para pensar no tanto de informação que tem naquele banco de dados, gente, como é que pode? Tudo que você digita sai muitas coisas. Nós estamos intoxicados com tantas informações e nessa enxurrada de conteúdo, pensamentos, teses e pesquisas, a verdade foi relativizada e o homem já não consegue estabelecer parâmetros nos quais ele possa se agarrar e se prender, parâmetros para a família, para o trabalho, para a sociedade, para o lazer, para a sexualidade. Se é homem, se é mulher, o homem perdeu esses referenciais absolutos. E isso tem criado uma angústia profunda na alma do homem moderno. O que crer? John Stott pontuou também, há uma carência de transcendência. Por que viver? Qual é a razão da vida?
Qual é a razão da correria? Nós estamos inseridos numa correria intensa. Temos tantas ferramentas para facilitar o nosso dia, para viabilizar as nossas ações, para acelerar nossas ações. Nós não conseguimos esperar um documento, nós não conseguimos pegar uma fila em banco, ficar um tempo na fila. Nós estamos sempre apressados. E às vezes no posto de gasolina, que eu penso que é o lugar mais rápido, as pessoas estão estressadas. Gente, aqui a gasolina passa que eu nem sei se vai isso tudo mesmo. Mas as pessoas querem rapidez, celeridade. E eu penso, irmãos, que muitas vezes nós ficamos atarefados para evitar de pensar: por que eu estou vivendo? Por que eu estou fazendo o que estou fazendo? Por que de tudo isso? E muitas pessoas entram em parafuso com isso. Uma pessoa que às vezes está acometida por uma desilusão da vida, diz: por que eu vou arrumar a cama se eu vou bagunçar de novo? Por que eu vou tomar banho se eu vou me sujar de novo? Por que eu vou comer se eu vou ter fome de novo? E aí ela chega na indagação principal: por que eu faço isso? Por que dessas coisas? Outra questão que John Stott pontua de carências do homem moderno, e é aqui que nós estamos, é a carência de comunhão. Com quem viver? No que crer? Por que viver? E com quem viver? Nunca nós estivemos tão conectados, com tantos meios para nos falarmos. As redes sociais, que para mim são um milagre, o WhatsApp, Facebook, o Instagram, Twitter e tantos outros que inventarem. Viabilizou a nossa comunicação. Meus irmãos, mas ao mesmo tempo que nós estamos conectados, estamos distantes. As distâncias nunca foram tão curtas e ao mesmo tempo nunca foram tão abismais. Eu me recordo quando eu era criança, que eu reunia com os meus amigos fim do dia, nós conversávamos, ríamos, e tínhamos aqueles momentos, aí ia para o jantar, às vezes voltava, a conversa emendava. Hoje isso praticamente não existe. As pessoas estão como uma geração de cabeça baixa, olhando para o celular, com aquela janela virtual, e às vezes a pessoa do lado, ela comunicando com a pessoa do lado, nós não olhamos mais no olho. E a experiência que nós temos aos domingos, que domingo, lá em casa nós não preparamos refeição, tomamos a refeição fora, mas vai no shopping center domingo. Você vai encontrar famílias, o casal, 1 ou 2 filhos, cada um com seu celular, na janela virtual. E o curioso, irmãos, é que às vezes a comida chega, eles continuam na janela virtual e comendo. E quando eles vão sair do shopping, continuam na janela virtual e entram no carro, o marido só não fica, ou a mulher só não fica, porque tem que dirigir. Nunca estivemos tão conectados e tão distantes. E a sensação do homem moderno é de solidão, ilhado e alienado. Superficialidade de relacionamentos. Essa leitura que John Stott fez dos nossos dias. Então, a igreja primitiva primava a comunhão. Eles estavam juntos, tinham tudo em comum, ao ponto de venderem os seus bens. Nós não vamos fazer isso aqui, mas para os não dizimistas é uma pancada, porque eles não davam o dízimo apenas, eles davam tudo, para que a obra fosse realizada. O senso de que na igreja os irmãos precisam de mim, o senso de que na igreja eu preciso dos irmãos, essa interdependência. Mas, meus irmãos, além de uma igreja centrada na Bíblia, é centrada numa jornada perseverante de oração, centrada no investimento da comunhão, tem outros aspectos do texto que eu poderia destacar, mas eu vou me ater a esses, e esse é o último. É uma igreja que conta com a bênção de Deus. Uma igreja cheia da vida de Cristo é uma igreja que conta com a bênção de Deus. A igreja é viva e alegre por um motivo óbvio. Deus é o centro e a razão de tudo. Por isso o povo tem uma ação reverente. Não é por medo do pastor, não é por medo do diácono. A ação respeitosa é porque Deus habita no coração do meu irmão.
Então é por isso que eu tenho uma ação respeitosa, e no culto eu tenho uma ação reverente a Deus. Pela compreensão de quem é Deus, o que Ele representa, a sua singularidade e santidade, eu me coloco como igreja. Quem conhece a Deus não brinca ou banaliza a sua obra e a sua pessoa. A igreja de Jerusalém era uma igreja receptiva e uma igreja reverente a Deus. Uma igreja assim, irmãos, é simpática e amável, porque vive intensamente a palavra de Deus. Ela será sal e luz do mundo. Veja que eles, no versículo 47, louvando a Deus, era o centro, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. E um pastor brasileiro, o reverendo Hernandes, disse que uma igreja assim é boca de Deus e monumento da graça. Uma igreja assim expressa as virtudes de Deus. Tem qualidade e quantidade, porque as pessoas são atraídas por essa graça maravilhosa. Cresce para o alto, na sua vida espiritual, e para os lados. A igreja de Jerusalém produziu um forte impacto na sociedade por causa do seu novo e diferenciado estilo de vida. Meus irmãos, leiam Atos dos Apóstolos. Ficarão impressionados com o que está ali. Como aquela igreja impactou e transtornou a sociedade dos seus dias. Uma igreja comprometida com a verdade, mas não moralista e legalista. Que sabe em quem tem crido, mas que não sai condenando, que quem vai julgar é Deus. Uma igreja santa, mas não farisaica. Está comprometida com a vida de santidade. Os crentes verdadeiros contagiam, fazem a diferença. E eu vou dizer qual é a razão disso. No livro do Apocalipse, dentre as várias figuras e simbologias extraordinárias que nós encontramos, tem uma que fala sobre 7 candeeiros que estão acesos. Lembram que o Senhor Jesus disse que não é possível esconder o candeeiro debaixo da cama e a sua luminosidade alcançar toda a casa, mas é necessário que o candeeiro, para quem é mais antigo e morou na roça, esteja no alto da casa para que ilumine todo mundo e a luz chegue a todos. E é um princípio que nós aplicamos na energia elétrica, por isso que a luz está sobre a nossa cabeça. Jesus disse isso, e João tem a visão de que, por que essa igreja tem essa luz? Porque no meio dos 7 candeeiros existia um como em forma de homem, e esse um é Cristo. Ele é a nossa luz. É por isso que a igreja reflete. A igreja não tem luz própria, a igreja é como se fosse a lua. A lua não tem luz própria. A lua apenas reflete a luz do sol. É como se fosse isso. Cristo está em nós. E se Cristo está em nós, essa luminosidade será perceptível. A igreja vai contagiar onde ela estiver. Seremos melhores maridos, melhores esposos e esposas, melhores filhos e filhas, melhores chefes, melhores empregados, melhores profissionais, melhores estudantes e daí por diante. É impossível e é inconsistente uma igreja que tem Cristo e não é melhor no que faz, e não faz diferença. Ser um empregado incompetente, um chefe mau, isso não é ser igreja. Ser igreja é fazer toda a diferença. É contar com a bênção de Deus. Meus irmãos, concluindo, estas são algumas qualidades de uma igreja cheia da vida de Cristo. Centralidade e primazia da Bíblia. A Bíblia tem a palavra final em tudo. Uma jornada perseverante de oração. Eu não tenho só momentos de oração quando eu estou apertado pelas tribulações da vida. Eu oro o tempo todo. A oração faz parte do meu DNA. A oração faz parte da minha vida, da minha prática. Assim como eu levanto pela manhã e abro os meus olhos, escovo os meus dentes e tenho todo aquele ritual de despertamento do sono, a oração está imbuída, incorporada na minha vida.
investimento na comunhão. A igreja é importante, sim, senhor. Importante, sim, senhor. E contar com a bênção de Deus. Eu quero finalizar com uma exortação aos desigrejados. Talvez não tenhamos aqui no templo, mas os nossos vídeos estão na internet, principalmente aqueles que estão na internet, que hoje temos essas facilidades de ouvir sermões pela internet, até cultos ao vivo. E as pessoas assistem em casa. Agora eu não sei se tem net ceia, né? Acho que isso não existe. Pega o seu copinho de ceia, o seu pão e come, não existe isso. Mas algumas pessoas se desiludiram com a igreja, e disseram que a igreja se tornou apenas uma organização, uma instituição, que tem funcionários, que tem pastor remunerado, que tem uma estrutura e daí por diante, e vão se reunir em casa. Não querem saber da igreja, que a igreja tem muito problema. Mas, meus irmãos, precisamos da comunhão. Precisamos dos irmãos. Precisamos da vivência com a igreja. Não existe cristianismo sem igreja. Não existe. Quando estiver passando por uma crise conjugal, aqueles que vivem online, com quem que eles vão se aconselhar? Reverendo Nicodemos contava esses dias que ele recebe cerca de 20 e-mails por semana com perguntas assim das mais diversificadas, e ele percebe que essas perguntas são de pessoas que estão desigrejadas. E aí a pessoa às vezes pergunta, pastor, e questão do casamento? Aí ele devolve a pergunta. Você já perguntou isso para o seu pastor? Já conversou com o seu pastor sobre essa questão? Normalmente a pessoa não tem pastor. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos dos irmãos. Uma exortação aqui também aos crentes nominais. Eu vou domingo, entrego o meu dízimo, de vez em quando, contribuo com valor simbólico, não vou me comprometer muito, não vou me envolver muito. Meus irmãos, não faça isso com a sua vida. Nós temos uma igreja média, com tantas demandas, com tantos trabalhos, e ela carece de pessoas trabalhando, se envolvendo. Nas próximas escolas dominicais, eu já conversei com o tesoureiro, nós vamos expor à igreja como é que foi o primeiro trimestre de arrecadação da nossa igreja. Nós fizemos uma prospecção para ter uma arrecadação a maior, nós tivemos uma derrocada de quase 40 mil reais. O que nós percebemos é que houve uma redução dos dizimistas, eles não estão contribuindo o valor que contribuíram no ano passado. Isso é um reflexo de pouco envolvimento. Eu já cansei de dizer desse púlpito que a nossa igreja não é rica. E isso refletiu. Nós tivemos de tirar da nossa reserva quase 60 mil e se continuar nesse ritmo nós não vamos conseguir cumprir as nossas responsabilidades até o final do ano. Então não dá para ser um crente domingueiro apenas. Eu tenho que me envolver. Eu tenho que me envolver integralmente com os meus haveres, com a minha disposição, com o meu trabalho, com o meu testemunho. Uma igreja assim é abençoada. E por fim, uma exortação aos filhos dos crentes. Abracem a fé dos seus pais. Se casem com pessoas crentes. Tenham um procedimento biblicamente orientado em vosso viver. Que a fé de vossos pais seja a vossa fé. Essa é uma exortação que eu quero fazer aos filhos dos crentes. Eu não tive o privilégio de crescer na igreja, irmãos, infelizmente. Eu fui para a igreja adolescente. Se eu tivesse tido o privilégio de ter crescido na igreja. Não tive isso. Vocês têm o privilégio de crescer na igreja, de ter pais crentes, de ter uma vida para a glória de Deus, de ser diferença na nossa sociedade. Nesse departamento infantil, mais de 120 crianças. Nós cremos que dessas 120 crianças, muitas delas vão para o magistrado civil, vão ser juízes, promotores. Muitas delas talvez se entrem no caminho da política, sejam os nossos deputados amanhã. Talvez até o presidente ou a presidente da república. Abracem a fé dos vossos pais.
abracem integralmente, irrestritamente. E eu quero finalizar. Salmo 133. Nós vamos fechar aqui. É um salmo pequeno. E ressaltando essa questão da comunhão. A bênção de Deus está na comunhão dos cristãos. Ponto. Bênçãos especiais estão na comunhão dos crentes. É o que vai expressar esse salmo. Nós vamos ler conjuntamente e aqui nós vamos finalizar essa mensagem. Leiamos. Ó, como é bom e agradável ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém.